Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre empuxo. Então, o que podemos falar sobre empuxo? Qual é a relação que podemos entender sobre empuxo em relação aos fluidos? É verdade que quando nós observamos um determinado corpo imerso num fluido, podemos verificar que esse corpo aparentemente ficou mais leve. Ou seja, todos nós já observamos que quando carregamos um corpo e esse corpo está imerso em um fluido, esse corpo parece estar mais leve. Como explicar a razão de um avião poder flutuar em pleno ar? Como podemos explicar a razão de um navio estar flutuando sobre a água? Como podemos também explicar a razão do submarino poder emergir e submergir? Então, tudo isso está relacionado a essa grandeza física conhecida como empuxo. Então, vamos ver um pouco mais sobre essa grandeza empuxo. Então, na verdade, o que é empuxo? O empuxo representa uma força que o fluido faz agir no corpo devido exatamente às diferenças de pressão. Então, devido às diferenças de pressão em suas faces, tanto na inferior como na superior, essas diferenças de pressões aplicadas na área de um determinado corpo gera sim uma força de direção vertical e muitas vezes sentido para cima, na qual nós podemos dar ao nome de empuxo. Então, quando falamos de empuxo, falamos sim de uma força que todo e qualquer fluido exerce em um corpo quando esse corpo está imerso no fluido, onde essa força ela se dá exatamente devido à diferença de pressões entre a região superior e a região inferior do corpo. Então vamos ver um pouco mais sobre empuxo e suas aplicações no nosso dia a dia. Vamos ver? Então, vamos falar um pouco referente ao empuxo. Então, como nós já vimos, o empuxo refere-se à diferença das pressões exercidas pelo fluido na superfície inferior e superior do corpo. Então, como podemos ver aqui na figura 1, eu tenho um corpo e este corpo se encontra-se imerso nesse líquido. Então, se esse corpo encontra-se imerso nesse líquido, nós podemos dizer que esse líquido ele vai exercer uma força na direção vertical sentido para cima, onde essa força é conhecida como sendo o empuxo. Agora, de onde é que vem essa ideia do empuxo? Podemos verificar que, sendo as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maior que é exercida na parte superior, a resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo. Então podemos verificar que a diferença entre essa força F1 e essa força F2 é exatamente que nos dá um empuxo. Agora, o que veremos? Por que a força F1 ela tem uma intensidade maior do que a força F2? Porque sabemos, através do teorema de Stevens, que a pressão nessa região aqui inferior é maior do que a pressão nessa região superior. Então, se eu tenho pressões de valores diferentes, obviamente as forças aplicadas nesse corpo também serão de valores diferentes. Logo assim, podemos dizer que o empuxo ele corresponde exatamente a essa força devido à diferença de pressão tanto na parte superior como na parte inferior do nosso corpo, que está imerso exatamente aonde? No fluido. Então é muito importante, olha só, gente, para vocês, essa definição de empuxo. Lembrando sempre que empuxo é uma força que o fluido exerce exatamente no corpo devido a essa diferença que nós temos de pressão. Então, nós vamos aqui verificar que todo corpo imerso total ou parcialmente no fluido em equilíbrio dentro de um campo gravitacional fica sujeito à ação de uma força vertical com sentido ascendente aplicada pelo fluido. Então, isto aqui é a definição que nós temos de quê? Do empuxo. Essa força, certo, é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então nós podemos ver, inclusive, é o que diz o princípio de Arquimedes, que o empuxo ele é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, sendo assim, eu posso dizer que se o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo, nós sabemos que peso é o produto de quem? Da massa vezes a gravidade. E quem é massa? Massa é a densidade vezes volume. Então daqui surge a equação que nos diz que o empuxo é igual à densidade do fluido
vezes o volume do fluido deslocado vezes o valor da gravidade. Então, sempre que nós queremos determinar a equação do empuxo, nós devemos lembrar o quê? Que o empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado. Agora, é importante verificar que se o corpo ele está totalmente imerso no fluido ou parcialmente imerso no fluido. Então, isso é muito importante para que assim a gente possa ter uma definição perfeita da equação de empuxo. Então, nós podemos agora observar que se o corpo está totalmente imerso, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo. Então, isso é muito importante. Então, olha só o que eu falei. Se eu tenho um corpo e esse corpo está totalmente imerso no líquido, e nós sabemos que o empuxo é igual ao peso do volume deslocado, nós vamos verificar que corpo totalmente imerso, então eu vou dizer que nesse caso que o volume do fluido deslocado é igual exatamente a quem? Ao volume do corpo. Então nós podemos escrever esta equação do empuxo dessa maneira, observando que o empuxo vai ser a densidade do fluido, a densidade do líquido, vezes quem? O volume do fluido deslocado, que nesse caso vai ser igual ao volume do corpo. Por quê, gente? Porque o corpo está totalmente imerso, vezes a gravidade. E aqui nós temos a equação do peso do corpo, que vai ser a densidade do corpo, o volume do corpo, vezes o valor de quem? Da nossa gravidade. Muito bem. Mas aí é importante a gente observar que o corpo, quando ele está imerso no fluido, ele pode estar totalmente imerso ou parcialmente imerso. Isso vai depender de uma relação entre a densidade do fluido e a densidade do corpo. Então vamos ver? Se a densidade do líquido ou densidade do fluido for menor que a densidade do corpo, então podemos dizer que o empuxo vai ser menor do que o peso. Olha bem, se o empuxo é menor do que o peso, nesse caso o corpo afundará no líquido, claro, porque aí nós vamos verificar que o corpo, podemos dizer assim, eu não gosto desse termo, mas podemos dizer que o corpo ele é o que? Mais pesado, então ele vai descer, ele vai afundar, é exatamente isso. Agora, B. Se a densidade do líquido ou do fluido é igual à densidade do corpo, nós temos o líquido com a mesma densidade de quem? Do corpo. Nesse caso, o empuxo é igual ao peso. Se o empuxo é igual ao peso, o corpo ficará em equilíbrio quando estiver totalmente mergulhado no líquido. Ou seja, o corpo vai estar imerso no líquido, porém é uma condição de quê? De equilíbrio, correto? Agora, se a densidade do líquido, muito bem, densidade do líquido for maior do que a densidade do corpo, ou seja, densidade do líquido maior do que a densidade do corpo. Nesse caso, o empuxo será maior do que o peso. Nesse caso, o corpo vai estar imerso, porém ele estará boiando na superfície do líquido. Então vocês podem ver que essa condição da relação da densidade do fluido e da densidade do corpo, ela é muito importante, pois assim nós poderemos ter uma ideia se o corpo estará afundando, se o corpo estará o que? Flutuando, ou se ele simplesmente estará em equilíbrio. Isso vai depender exatamente dessa relação de quem? Da densidade ou massa específica do fluido e do corpo. Perfeito? Agora, então já que nós estamos visualizando com bastante clareza a equação de empuxo, vamos a uma aplicação. Olha o que nós temos. Um cubo de borracha de massa 100 gramas está flutuando em água com 1/3 do seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico e tomando-se como aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o volume do cubo de borracha? Olha só. Então vamos observar uma situação como essa. Eu tenho aqui o recipiente com o fluido e aqui eu tenho um corpo com apenas 1/3 do seu volume submerso. Poxa, se eu tenho apenas 1/3 do seu volume submerso, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer então que o corpo ele vai estar sujeito a uma força conhecida como empuxo e o peso. Como nessa condição aqui ele também está em equilíbrio, eu posso verificar o quê? Eu posso verificar que o empuxo e o peso são iguais. Mas calma aí, vamos observar uma coisa? Eu sei que se o empuxo é igual ao peso, eu sei quem é o empuxo é a densidade do líquido, ou a massa específica do líquido, volume do líquido deslocado vezes quem é a gravidade. Muito bem. E quem é o peso? O peso é a massa do corpo vezes G. Mais uma vez eu vou voltar sim. Por que o empuxo é igual ao peso do corpo? Muito bem, vamos ver. O empuxo aqui é igual ao peso do corpo porque nessa condição aqui, o corpo se encontra em equilíbrio no fluido. Ele não está nem descendo nem subindo, ele está em equilíbrio. Então o somatório das forças atuantes no corpo igual a
Zero. Logo eu posso dizer que o empuxo é igual a quem, gente? Ao peso. Muito bem. Mas aí, vamos ver alguns detalhes? Eu posso verificar uma coisa, olha que interessante. Vamos estar trabalhando no SI. Se a massa do corpo é 100 gramas, eu posso dizer que 100 gramas é igual a 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Se a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, no SI essa densidade é 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Obviamente nós vamos ver o quê? Que o volume do líquido deslocado é apenas 1/3 do volume do corpo. Sim! Por que isso? Porque podemos ver exatamente que nesse caso apenas 1/3 do corpo está o que, gente? Submerso. Então o volume do líquido que vai ser deslocado corresponde a 1/3 do volume do corpo. É 1/3 apenas do volume do corpo que está ocupando esse lugar aqui no fluido. Muito bem. Então nós podemos dizer que dessa equação nós temos, vamos substituir os valores. Então, se eu substituir os valores, densidade do líquido, volume do líquido deslocado 1/3 do volume do corpo, gravidade 10, massa 0,1 vezes 10. Então dessa forma, amigos, eu encontro que o volume do corpo é de 0,003 metros cúbicos. Então esse é o volume do corpo que se encontra imerso exatamente aonde, amigos? Nesse fluido. Então, uma aplicação simples, certo? E muito prática de quem? Da equação de empuxo. Perfeito? Vamos para mais uma aplicação de empuxo. Uma aplicação muito interessante para provar exatamente o nosso conhecimento relacionado à teoria. Um cubo de ferro está mergulhado na água, suspenso por um fio conforme a figura. No referencial fixo no recipiente, a água e o bloco estão em repouso. Muito bem, aqui eu tenho uma altura H2, altura H1, eu tenho um bloco, água, e aqui eu tenho um fio sustentando esse bloco. A força de empuxo sobre o cubo de ferro é igual em módulo à direção e sentido a força-peso da quantidade de água deslocada? Claro que não, claro que não. Eu não posso dizer isso aí porque, amigo, olha só. Eu vou dizer que aqui eu tenho algumas forças atuantes. Eu tenho aqui a força-peso, eu tenho aqui o empuxo e tenho a tração. Então, na verdade, eu não posso dizer que a força empuxo é igual em módulo, direção e sentido a força-peso da quantidade de água deslocada. Então, isso aí, nesse caso aí não. Agora, 2. A força de empuxo sobre o cubo tem direção vertical, sentido de baixo para cima e módulo dado por A de P2 menos P1, perfeito? Em que P1 e P2 são as pressões nas profundidades, H1 e H2 respectivamente, e A é a área de qualquer face do cubo. Isso aí é verdade, isso aí tem a ver exatamente com o que nós definimos em relação a quem? A lei de Stevens. Se o cubo de ferro for substituído por um cubo de alumínio com as mesmas dimensões, o módulo do empuxo ficaria menor? Opa! Observe uma coisa, amigos, pela equação do empuxo, o empuxo não depende da densidade do corpo. Muito bem, o empuxo não depende, amigos, olha só, da massa específica do corpo. Depende apenas da massa específica do líquido. Então, tanto faz ele ser de alumínio, ferro, chumbo ou qualquer outra substância, certo? Nós vamos observar o quê? Que a densidade do corpo não interfere exatamente aonde? No cálculo do empuxo. Então nós podemos ver que a única alternativa correta é quem? Apenas a 2. Então uma questão muito interessante onde nós podemos verificar os conceitos referentes à teoria de empuxo. Agora, observamos essa questão 2. Considere as afirmativas abaixo referentes a um líquido incompressível em repouso. Se a superfície do líquido, cuja densidade é D, está submetida a uma pressão PA, a pressão P no interior desse líquido a uma profundidade H é dada por P igual a PA mais densidade, gravidade vezes altura, onde G é a aceleração da gravidade local. Muito bem, esse item aqui 1 é totalmente verdadeiro, pois esse item 1 ele define exatamente o teorema de Stevens, observando que a pressão é um dado ponto do líquido, é a pressão na superfície, mas a pressão devido à coluna de fluido ou de líquido. Então, esse item é só verdade. Questão 2. A pressão aplicada em um ponto de um líquido confinado a um recipiente transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido? Muito bem. Outra alternativa, o que, gente? Verdadeiríssimo. Isso aqui é o que afirma o princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal?
O princípio de Pascal diz o quê? Que a pressão, a variação de pressão em um determinado ponto de um fluido, ela é sentida integralmente em todos os pontos. Então, o item 2 é somente verdade. 3. O módulo do empuxo sobre um objeto mergulhado no líquido é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Também verdade. Então, podemos verificar que as alternativas 1, 2 e 3 são totalmente o quê? Verdadeiras.